Olá, meu nome é Felipe e nesse trabalho eu vou usar esse sistema físico de tubos acústicos ressonantes para poder aplicar alguns objetivos. No meio desses objetivos vão ter alguns passos extras, então dá para dizer que esses três são os objetivos principais. Eu tentei fazendo de forma que fique nessa ordem os objetivos, então passo 1, encontrar a função de transferência desse sistema, obviamente, onde eu vou ter que descrever e apresentar um modelo do sistema. Passo 2, classificação de acordo com a estabilidade Bible, que antes de poder classificar, eu ainda vou apresentar os polos zero do sistema. E passo 3, que é a resposta ao impulso. Esse slide tem uma introdução breve para apresentar o sistema para vocês. Dá para ter uma noção pelo nome, mas resumidamente, esse sistema de tubo acústico é usado para estudar fenômenos de ressonância sonora, que na maioria das vezes é um tubo oco, onde essa onda é gerada e refletida, normalmente gerada por uma batida, passagem de vento, qualquer coisa que faça o objeto vibrar. E quando a frequência do som emitido coincide com uma frequência natural, é gerado um som mais alto. Esse é o princípio que explica o som gerado por instrumentos de sopro, por exemplo, e pode ser utilizado para verificar a velocidade do som em diferentes meios. Indo agora para o slide do passo 1, que pede a função de transferência. Para poder montar a função de transferência, você vai precisar do seu modelo de sistema. Aí você pode colocar nessa forma padrão de segunda ordem, para depois só precisar reorganizar os termos e montar essa função de transferência. Desse outro lado tem a descrição das componentes do sistema que você vai usar para montar o seu modelo. Nesse sistema físico, a modelagem relaciona a equação de continuidade, lei dos gases perfeitos, a equação de onda dimensional. Mas como esse trabalho é a continuação de outro com o mesmo sistema, eu ocultei a modelagem. Explicando as componentes, essa entrada do sistema é a entrada de pressão no tubo, a saída é a pressão acústica gerada. Essa primeira componente, que é o fator de amortecimento, é o que controla a dissipação de energia, controla a largura de banda ressonante e define o tempo de decaimento da oscilação. Essa segunda componente é o ganho do sistema, que está relacionado com a amplificação ou atenuação da resposta do sistema. Ele basicamente tem função principal controlar a intensidade de saída acústica. E esse último componente é a frequência da ressonância fundamental. Falando agora da função de transferência em si, você vai aplicar a transformada de Laplace no seu modelo do sistema. Em casos como esse, que não se sabe o valor das condições iniciais e não considera elas nulas, tendo essa equação diferencial que veio da modelagem do sistema, primeiramente você vai organizar para isolar as componentes de entrada e saída, para depois poder organizar esse modelo com a saída dividida pela entrada, e essa fórmula é o que gera essa função de transferência. Para o passo 2, que é a classificação do sistema de acordo com a estabilidade Bible, vamos passar primeiro pela análise dos polos zeros. Esse termo zero são os valores que tornam o numerador da função de transferência igual a zero. Como nesse caso o K é considerado uma constante, o sistema tem zeros duplos na origem, mas os zeros não afetam diretamente a estabilidade Bible. Para a classificação da estabilidade, é necessário analisar os valores que zeram o denominador, que seriam os polos. Como nesse caso a equação é quadrática, numa equação de segundo grau, para achar os valores que zeram o denominador foi usada a fórmula de Bhaskara, como dá para ver aqui, e por esse caso ser um caso geral, dá para ter alguns resultados tanto para os polos quanto para a estabilidade Bible. Mas para todo caso, os valores que zeram o denominador são os valores definidos por essa última expressão. No caso, tendo as componentes com valores definidos. Na classificação dos polos, pelo modelo da equação gerado depois de aplicar Bhaskara, esse embaixo de relembrando, percebemos que a classificação dos polos depende do amortecimento e ficamos com esses 4 casos. Subamortecido, com polos complexos com parte real negativa, criticamente amortecidos, com polos duplos reais negativos, superamortecidos, com polos reais negativos e distintos, e sem amortecimento, com polos unicamente imaginários. Por fim, para a classificação do sistema em si, segundo a definição de Bible, temos 3 definições, que ele é estável se o amortecimento for maior que zero, marginalmente estável se ele for igual a zero e instável se o amortecimento for menor que zero, mas instável matematicamente, já que fisicamente o amortecimento negativo não teria uma aplicação real. E por fim, no passo 3, resposta ao impulso utilizando a transformada Z, primeiro se aplica a discretização, nesse caso pelo método de transformação bilinear com S igual a 2 dividido pelo período de amostragem, que multiplica Z menos 1 dividido por Z mais 1, e substitui esse termo onde tem a S na função de transferência. A resposta ao impulso H de N é a transformada Z inversa da G de Z,
onde, igual nos polos, a depender dos valores da componente, podem ser gerados vários modelos de resposta a impulso. Agradeço o tempo de quem chegou aqui e espero ter sido claro.